viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho e viraria um pirata para resgatar minha família de outros piratas. Que homem, hein? Eu sou Carlos Pelerran e viraria um pirata... Não, pra levar o evangelho é muito clichê, né? O cara é muito crente. Não, isso não. Meteu crentei. Não, viraria um pirata se o mundo tivesse no apocalipse, porque eu ainda não conheci um zumbi que nada. Então, boa, isso é um bom motivo. Boa. No Resident Evil, você viraria um pirata. Isso, mas no Resident Evil não é bom não, porque lá zumbi tá até de moto, daqui a pouco vem de jet ski também. Lá o negócio, o buraco é mais embaixo, né? O negócio é mais difícil. Eu sou o Felipe Vieira e viraria um pirata para matar Moby Dick e ser reconhecido por tal feito. E era gritar, em uma garrafa de rum. Meu nome é Jamerson Alves e eu viraria um pirata para encontrar o One Piece. Indo entregar este conteúdo altruísta, seguindo a brisa da internet, cortando as ondas da rede, o pôr do sol agitando os teclados enquanto o pássaro canta, voando em círculos no feed. É isso aí, vamos viajar para as terras distantes da Grand Line para falar sobre One Piece. Olha só, hein? Que isso. Finalmente um programa de qualidade, né? Quanto tempo de podcast já, senhor André? A gente tá na segunda temporada, né? Se puder acabar agora, eu já tô feliz, né? Né? Segundo ano e finalmente um episódio bom sobre anime, né? Que até então. Mas vamos falar aí do verdadeiro top 1 dos animes do planeta, né? Invejosos dirão que é mentira. One Piece, que eu já começo dizendo que eu conheci graças ao meu irmão. Ele me indicou, a gente ainda morava junto. Ele, tô vendo um negócio de pirata aí, o que você acha aí? Eu fui assistir e assisti. Você achou aí. que era Piratas do Caribe? Achei que era Piratas do Caribe. Ia encontrar o Jack Sparrow lá. O Jack Sparrow, mas eu vi que é muito melhor e a Disney não pode demitir o Luffy. Então tava... Rapaz, crítica social, hein? Tava assistindo One Piece, assim, maravilhoso. Todos os seus 1000 e muitos episódios. Todos os seus 1000 e muitos capítulos. Já deu preguiça. Mais de 25 anos de história. Vocês deveriam ter paciência. Vocês estão esperando aí, ó. Jesus há mais de 2000 anos não consegue 25 anos assistir um anime. Vocês são hipócritas. Então eu já vou falando que todo mundo que é crente é obrigado a ver One Piece. Você que não é também é obrigado, que é o maior anime da história. Então foi assim que eu conheci. Tá bom. Né, Felipe? O que a gente vai fazer, né, mano? Deixa ele se iludir um pouquinho aí, né, cara? Apesar dele hoje, né? Vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Bom, gente, eu também conheci o One Piece meados de ensino médio. Era na época de hype de animes, digamos assim, se é que eu posso falar assim, né? 2011 até 2013, eu acho. Existiam meio que a cadeia alimentar ali dos animes, né? Naruto, Bleach e One Piece. Então o One Piece ainda tá nesse reinado aí, até pelo tanto de episódio que tem que, pelo amor de Deus. A galera morre e o anime não acaba. Eu não assisti o anime, né? Mas eu conheci através dos mangás, né? Querendo ou não, uma das coisas que eu acho louvável e interessante no One Piece foi a ideia do criador, né? De pegar um conceito de que abrange tudo que você possa imaginar de história. Vamos falar sobre os 7 mares. Então aí tem muito pano pra manga pro cara criar. Então esse pra mim é o fenomenal do One Piece. Porque o resto, nada presta. Não, brincadeira, Mas você tem razão, a ideia vem do criador mesmo. É algo assim que vem dos céus. O que eu admiro no One Piece, no criador do One Piece, é a persistência, né? Perseverança. Também. Né? Tudo que dá dinheiro, meu amigo. Incansável, né? Você dá dinheiro, Percy Jackson tá aí, Peter Jackson tá aí, tudo que dá dinheiro, a gente faz um monte. Então, eu li os primeiros mangás, até meio que formar as equipes, a equipe principal ali do Luffy, né? Mas não conseguiu a minha atenção, não. E querendo ou não, essas coisas de hype, assim, do momento, eu não sou muito fã, então passa batida aí vários, DBZ, One Piece, Bleach, essas coisas. O famoso do contra, né? Com certeza. Qual que era o nome daquele, qual que é o top 1 dele mesmo? Digimon. Então, beleza. Lógico, melhor de todos. Que eu vi o cara que fala de Digimon, né? Ei, rapaz, você tem um homem elástico versão japonesa, pô, qual foi? Não, e você já não leu tudo, tá falando besteira, entendeu? Muita besteira. A fruta dele nem é a da borracha, mas você, como não conhece, tá falando isso ainda, desatualizado. Tá certo. Convençam aos ouvintes, então convença os ouvintes. Vai chegar o momento, calma. Rapaz, eu conheci o One Piece na pandemia, né? Eu, como todo mundo, era aquele tipo de pessoa que, pô, não vou assistir o One Piece, é muito grande, é muito grande.
mas quando você começa a assistir, é inevitável você não querer terminar tudo, você não assistir. É uma das séries mais apaixonantes que existe. É engraçado como ele tem muitos episódios, mas os episódios não ficam repetitivos, não tem muitos fillers no meio. Enfim, eu conheci na pandemia, mas pra mim se tornou meu top 3 animes, disparado. Vamos já definir aqui, porque dependendo do top 1 do cara, a gente nem considera muito bem o top 3. Qual que é seu top 1, Jamerson? Qual que é seu top 1? Ai. Acho que o meu top 1 é o bom e velho Narutinho. Que rufam os tambores. Então, e aí, o que você argumenta com relação a isso? Não, melhor que Digimon, né? Isso aí eu não vou te cuidar do cara. Porque assim, Naruto tava no meu top 10, Digimon tava no seu? O Digimon tava no meu top 3. Não tava no meu top 10. Digimon tá no meu top 100. O que é Digimon, hein? O que é Digimon? Pokémon da Deep Web. Bom, eu conheci o One Piece. Eu tava numa livraria aí a gente de vez em quando almoçava no shopping aqui na rádio. Eu passava na livraria, sempre gosto de passar nos lugares de quadrinhos e tal. Agora eu não lembro se foi livraria, banca de jornal, um desses aí. E aí eu vi um mangá de piratas chamado One Piece, com a caveira lá na frente. Eu falei, mano, os japoneses são doidos mesmo, né, cara? Os caras fazem mangá de tudo, velho. De samurai você até aceita, beleza, é da história dos caras. Aí tem outras coisas, espacial, beleza, o que mais? É um pirata, velho. Tem nada a ver com os japoneses. Mas ok, aí deixei e tal. E aí fui vendo que tinha bastante daquilo. Eu falei, eu acho que faz sucesso isso aqui, né? Talvez. E tal, beleza. Aí, muitos anos depois, na Netflix, eu vi que apareceu lá. Aí quando eu olhei, já tinha várias temporadas. Eu falei, eu acho que isso aqui é grande. Achava, né? Hoje tá bem mais, né? Aí tem um podcast que eu ouço, o RP Guaxa, do Marcelo Guaxinim. Até queria que ele participasse aqui, mas não deu pra chamar. E como o One Piece é grande e ainda não acabou, um dia a gente chama, né, pra falar aqui, porque ele curte também, que nem o Carlos assistiu tudo. Se ele estiver vivo até lá, gente... né? Aí ele falava tal. E aí eu falei, poxa, deve ser bom, né? Deve ser alguma coisa. Aí eu falei com o Carlos, e o Carlos também. Aí o Carlos vai e me bota no top 1. Eu falei, então, eu acho que deve ser bom. Aí eu falei com outro cara, esqueci o nome dele. Mas eu falei com uma outra pessoa que falou, tô assistindo com meu filho. Aí eu falei, dá pra assistir com o filho numa boa? Nada, dá. Tranquilo, beleza. Aí eu peguei e falei, aí a gente combinou, vamos fazer o podcast aqui sobre o One Piece. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá. E falei, vou assistir com o Fernando. Não queria não, mas é o jeito, né? Vamos lá, vou assistir com o Fernando. Não, porque assim, depois de... Acho que... Mas é que nem Naruto. Se fosse há uns 15 anos atrás, talvez eu tivesse virado fã. Aí... Não, One Piece é melhor, mas tá bom. Beleza. Aí o que aconteceu? Talvez, o One Piece não, né? Passou longe. Aí o que aconteceu? Eu falei, vamos assistir o primeiro episódio com o Fernando. Aí fui assistir. Demos umas risadas. Achei interessante. Achei interessante, é legal. Só que eu perguntei pro meu filho, e aí, o que você achou? Ele falou, eu achei meio estranho, meio doido esse cara elástico e tal, assim. Então não pegou meu filho. Não, mas os primeiros episódios, eles são datados já. A animação, ela é antiga. Ele começa a melhorar de novo, assim, No 502. Não, assim. Acho que... Ali no eu Netflix... li o mangá, não foi nem um anime, então... Não, mas você gosta de Digimon. Você já falei que a sua opinião aqui nesse podcast... Não. Mas... O teu poder de argumentação aqui tá menos 52. Você pega ali no Netflix, ele tem até a saga da... Tá dizendo que o episódio até os 50 pra cima é melhor. Então, eu acho que ele... De história, ele vai melhorando, mas a animação vai ficar boa ali na saga que tem na Netflix, que chama CP9. Que a gente vai chegar lá quando for falar dos conceitos do universo, é quando ele desafia o governo mundial. A partir dali a animação é boa. Antes eu acho que já deu muito uma datada. Boa, e as lutas são sensacionais. Sim. Até ali acho que tá datado, ele tá antigo. É igual você vê alguns animes antigos aí, tá triste, né? Não, alguns animes antigos, a coisa é complicada. Tipo Digimon, né? Gente, falando um pouco mais do universo de One Piece, tem o grande autor, que vocês estavam citando ele como o criador, ele é endeusado mesmo, é o Eiichiro Oda. Isso, Oda. Esse cara é muito estranho, né? Não é ele que fica... Ele responde as cartas... Cara, um cara que escreve mais de 1000 capítulos é estranho.
por si só, não pode nem responder. Mas ele tem duas coisas interessantes, como eu tava comentando com você, que são as histórias de capa. Então as capas do mangá contam uma história paralela dentro do universo. Então ele é gênio. Não, pra mim isso é genial. E ele tem uma que é o... Genial pra mim é usar jazz numa ópera espacial. Mas aí genial é você criar uma canção dentro do anime. Que é esse da foto. Não, foi muito boa essa. Muito boa. Esse cara é fanboy demais. Mas ele tem o que você tava falando que ele chama de SBS, que a cada volume ele responde perguntas de fãs. Então ele recebe muitas cartas, seleciona algumas. E os fãs ficam zoando ele também, então, né? Ele tem sempre um padrão. Ele pega uma ou duas que são realmente relevantes pra trama e dá uma respondida, outras que são coisas, tipo, perguntaram qual a frequência que eles tomam banho em alto mar. Aí ele põe lá, tipo, as meninas tomam todo dia, o Luffy toma uma vez por semana, podrão. Então ele tem essas interações com o fã que são bem legais. Mas ele é um grande autor, ficou conhecido por One Piece, até porque 25 anos escrevendo dá tempo de fazer outra coisa. Exatamente, acho que ele não fez mais nada, né? Ele só acordou, aprendeu a ler e escreveu One Piece. Mas assim, o universo, ele tem conceitos interessantes. Eu acho que a criação dele, do mundo de One Piece é muito bom. E ele vem expandindo até então. Acho que o anime e o mangá é tão longo porque a grande sacada dele é saber desenvolver bem personagem. Então ele consegue, cada ilha que ele para, cada história que ele vai começar, ele faz um background muito grande pra cada personagem. E diferente do shonen clássico, quando a gente pega tipo Dragon Ball, Naruto, apesar que Naruto também gosta de umas conversas no meio das lutas, né? Às vezes tem uns 3 episódios de conversa pro cara começar a lutar. Dragon Ball é mais... eu não gosto de você... Às vezes tem 15 episódios pra lançar Genkidama? Tem, mas geralmente a temporada inteira eles estão lutando. Não. Tem. Dragon Ball é um episódio pra chute. Acontece, mas quando é luta, tem muito assim também. Um episódio pra chute foi triste, viu? Mas a diferença é que o One Piece é algo que às vezes não pega o pessoal que não tá acostumado, é que ele é shonen, mas ele é muito história e pouca ação. A ideia dele é construir o universo mesmo. Então, você sabe conseguindo me converter, viu, Carlos? Toda temporada, quando você começa, você vai ter lutas no meio, mas é aquelas lutas só pra te dar um gostinho. Quando começa a luta de verdade, você sabe, tá caminhando pro final da temporada. Porque os embates deles é sempre o desfecho da história. Então ele vai construir todo o background, quem é aquele, entre aspas, vilão ou não. Então ele vai construir toda a história e quando eles vão se enfrentar, você fala, bom, vai acabar. Porque ele não fica fazendo luta, aí tal, para... Não, lutou é pra acabar. Você vai pra cima, até alguém morreu... Morrer não, que ele quase não mata ninguém. Vem tranquilo. Mas vem pro X1. Então... Uma coisa que eu acho massa também é que esse final das lutas, que são convertidas em lutas, a luta ela sempre tem alguma coisa envolvida. Seja alguma coisa política que eles estão defendendo, ou seja, porque simplesmente mexeram com os amigos de Luffy, ou porque o Luffy está querendo proteger alguém. Nunca é uma luta somente, vamos lutar, vamos bater um no outro. Feito o Goku Goku só quer lutar e ser o melhor de todo mundo. Eles não, eles lutam com um propósito. E esse propósito é construído em toda a saga, sabe? Os laços emocionais, o desenvolvimento, as questões passadas dos personagens. Por exemplo, a gente citou agora o arco da CP9. Esse arco da CP9 tem muita coisa da Robin envolvida, do passado dela, dos traumas, né? Que combina na luta, sabe? E eu acho legal isso, que a luta, ele usa da Luffy, né? Luffy tem 2 estados, Luffy de boa e o Luffy arretado porque mexeram com os amigos dele. Luffy nordestino. E o Luffy que vai pra pé. Viu? Arretado. Ei, mas no início do mangá eu achei interessante também a forma que eles trazem os personagens, né, pra equipe do Luffy, né? O Luffy vai encontrando eles e tal. Eu não me lembro se ele vai atrás da galera ou se é pelo acaso. Ele tá viajando e tal e vai encontrando a galera. E mostra o contexto histórico de cada personagem que vai adentrando na equipe dele, né? Então, o primeiro episódio é assim, ele tava no barril. Exatamente. É isso aí, achei muito semelhante, inclusive, porque o navio dele naufraga enquanto ele tava tentando ir pra Grand Line, não é? E aí o pessoal encontra ele tá dormindo. Aí ele acorda com fome e começa a comer. E encontra o maluquinho lá. Aí esse ele encontra por acaso. Ele encontra o Kobe primeiro. Isso, o Kobe. O que eu gosto mais é a história do Zoro lá, pô. Então, aí depois disso, no segundo ele vai atrás do cara. Eu acho que o Zoro é o único, assim, que a gente... Todos, na verdade, ele meio que tromba por acaso, e aí ele recruta. Sim.
mas o Zoro é o único que ele olha e fala, realmente eu quero esse cara. Os outros, apesar dele recrutar também, você tem uma história que acontece no arco, aí meio que fica, então ele vai entrar pra tripulação. Entendi. O Zoro é o primeiro que ele olha e fala, não, eu quero ele comigo. Tanto que, quando a gente vai discutir, assim, conceitos das tripulações maiores, você tem níveis de poder. Uma coisa que o Oda também brinca é que ele nunca quer deixar que quem é o mais forte depois do Luffy. Apesar de ficar claro, e agora mais claro ainda, que é o Zoro sempre o segundo da tripulação. Mas geralmente numa tripulação bem dividida, o segundo mais forte é o cara que comanda também. Só que o anime vai mostrar que o Zoro é um imbecil. E que ele não tem senso de direção, então ele não pode ser o comandante. Eu escolho o cara que é o melhor e tu não, então, ele é legal, mas ele é a função da tripulação dele vem como lutador. Ele serve pra lutar. Ele não tem senso de direção. E ele é tão forte que é uma coisa que o autor brinca também. Todo arco pra frente, você vai ver que o Zoro nunca tá nas primeiras batalhas, porque ele é muito forte. Então ele cria um personagem com senso de direção ruim. Pessoal. Então começam as lutas, ele tá indo pro lado errado procurando as coisas. Então ele sempre demora o dobro. Aí quando ele chega, o couro já tá comendo. Mas uma coisa que o Jamerson falou que é interessante, que é o Luffy arretado também, mas o Oda, ele faz muita representação do nosso mundo no One Piece. Isso é uma coisa que me chama. Então, questão de você ter Barba Negra, Barba Branca, Barba Ruiva, são grandes piratas que realmente existiram. Ele tem o irmão do Luffy, que é o Ace, é Portigas de Ace, ele fala que representa Portugal e o Luffy representa o Brasil. Então, isso eu achei muito louco, porque ele falou que o Luffy, se fosse no nosso mundo, o Luffy era brasileiro. E é mesmo. Comer, beber e andar com os amigos. O cara é da farra. Como eu não vou gostar do Luffy? Só faltou um sambinha ali, Faltou um sambinha, mas ainda rola uma música que ele é ruim de dança. Caixinha de fósforo ali. Ele tá lá. Então, assim, ele traz conceitos do nosso universo muito legal. E o que eu acho que ele consegue unir público infantil e adulto, porque ele narra problemas que são do nosso mundo também, que são bem complicados. Ele vai trabalhar a questão da homossexualidade e transexualidade. Ele vai trabalhar muito forte... Eu não sabia não que tratavam. Tratava. Ele trata muito forte a questão racial. Porque você tem no anime os tritões, e eles são considerados mais fortes, eles são humanos, que vivem embaixo d'água e tudo mais. E ele faz um paralelo ali com racismo na questão do negro muito forte. Porque eles vivem isolados, eles têm bens que a gente não tem, e eles querem muito conviver em paz, alguns, outros já querem que seja uma guerra, e ele trata como é difícil essa relação, de eles se enxergarem como iguais. E tanto que o poder que ele dá pro Luffy, que é o poder do protagonismo que a gente sempre tem nos animes, mas o dele, o mais importante, é de unir pessoas. E isso sempre ele passa, quando a Marinha vai falar, o maior problema desse cara é que ele une todo mundo que se odeia em volta dele. E ele vai ser um problema pra gente, porque todo mundo vai com ele porque ele é um cara agregador. Então a grande sacada do personagem principal é ele conseguir vencer barreiras étnicas ou qualquer culturais, porque ele é só um brasileiro que vai pra qualquer lugar, entendeu? Como qualquer BR, você chega no lugar, é nóis. E é ele chega lá, é nóis. Então ele chega, come com o cara, chega lá. E é interessante que eles são piratas, mas eles tentam ser meio que piratas bonzinhos. Eu vi, eles salvam lá uma vila, tá? Mas ele também trata pra gente não esquecer no momento que eles são piratas. Então, tipo, tem momento eles vão roubar, eles são piratas, mas... Então, tipo, não vai ser, somos aí, paz e amor. Eles ajudam, mas se tá moscando, ó o ouro aí, ó. o sangue de Portugal dele também dá viu um ouro, deixa um espelho e leva embora. Uma coisa que vocês comentaram aí também que eu acho massa sobre a tripulação, de como a tripulação do Luffy ela foi formada. Tem um episódio, eu não lembro, parece que é Sanji, que ele fala pra Usopp, lá quando estão em Enies Lobby, ele fala mais ou menos assim: eu faço o que você não pode fazer e você faz o que eu não posso fazer. Eles estão meio que discutindo sobre os papéis da tripulação. Então ele fala, olha, cada um da gente faz o que o outro não pode fazer, e por isso que a gente tem uma tripulação. Eu lembro que quando o Luffy fala, lá no arco dos Homens Peixes, ele diz, olha, eu não sei cozinhar, então eu quero cozinheiro. Eu não sei ser médico, então eu preciso de um médico. E como ele vai encontrando essas pessoas, muitos não queriam nem ir com ele no começo. Só que Luffy, pela postura de Luffy com eles, sabe? Seja salvando a vida deles, seja cuidando, tudo isso conquista a galera. Isso é muito massa, porque eles não querem ir com o Luffy. Luffy muitas vezes acaba chamando eles só no fim do arco. Fala, só sobe, porque você já é da tripulação, sabe? É a postura de Luffy que conquista. Então, o Luffy, ele é agregador, ele começa sendo agregador já com a sua tripulação. E a tripulação passa muito um senso de família, né? Então, o Luffy ele já é agregador com todo mundo, com a sua família ali. Começa nele, e depois esse impacto que ele faz com a galera ali, reverbera pra
pra todo o universo, né? Pra Marinha, pra todo mundo. Carlos Pedirhan, como é que os nossos queridos ouvintes, gamers e... É muito forte falar que matadores de zumbis? Não, esse é um bom título. Esse é um bom título, né? Título. Como que eles fazem para nos encontrar nas redes sociais? Calma aí que eu vou conseguir. Supletivo. Instagram, @viajando por terras distantes. Twitter, @viajandotd e o nosso e-mail, que é viajandoporterrasdistantes@gmail.com. Aleluia! Depois de 45 programas, Aleluia. eu acertei sem olhar a cola. Ô, editor, eu acho que o Aleluia de Rendel não tem direitos autorais, então pode colocar aí. Senão você grava da sua casa vários tons, assim, você fazendo. Muito bom. Então, vamos ficar muito felizes agora, muito contentes e muito alegres, porque finalmente o Carlos acertou tudo. Procura a gente por Viajando por Terras Distantes, que você encontra. Eu quero agradecer muito ao nosso querido Luiz Felipe, que não é o Scolari, qual que é o sobrenome dele mesmo? 7-1. Todo dia é um 7-1 diferente. Pereira. Luiz Felipe Pereira, que faz aniversário no dia do 7-1. Olha, ele é o 7-1 da rádio. É 7-1 da rádio. Aí temos aqui a edição do nosso querido Pedro Campos. Esse programa do Resident Evil teve o auxílio também, o apoio técnico do nosso irmão Thiago Lisa. Teve, mas lembra que esse programa é One Piece, né? Ah, não, esse é o One Piece, a gente já gravou, mas já gravou com quem o One Piece? O One Piece foi com os nossos amigos, que eu não posso fazer piadas xenofóbicas, Felipinho e Não, Jameson. Sim, mas foi da tarde ou de manhã? Foi à tarde. Foi à tarde, então foi com o Luiz Felipe. Foi. Porque eu tô querendo citar o nome dos técnicos. Ah, não, foi com ele mesmo. Então qualquer atrocidade que passar... A culpa é dele. A culpa é dele, já fica aí. Eu quero... e também invejoso tirão que eu acertei tudo hoje porque é o de One Piece. É provável. Eu tava aguardando pra esse dia. Tá certo. Então, ó, eu quero mandar um abraço pra quem participou com a gente sobre Resident Evil, né? Porque eu tava com a cabeça de Resident Evil. Porque assim, a gente sempre grava a Estação Central sobre o programa anterior. Então esse é o de One Piece, mas a gente vai falar de Resident Evil. É o Inception da gravação. Vamos Exatamente. Lá. Resident Evil, a gente teve aqui, ó, o Rafael Gubolin, que ele tá quase sendo um participante perene, digamos assim. E o bom é que ele não fica nos corrigindo, igual alguns que a gente tem que chamar pra gravar, porque corrige a gente. É verdade. Alô, Rissato. É verdade, né? Inclusive vai gravar mais aí. A gente tem aqui, ó, Resident Evil... O Rafael falou o seguinte: Resident Evil 1 e Resident Evil 4 são dois dos jogos mais importantes da história dos videogames. E o Resident Evil 4, ele disse, o Rafael, é o jogo da minha vida. Já zerei ele inúmeras vezes. Tive ele para PlayStation 2 quando comprei um Xbox 360. Eu comprei... Aí ele falou, não, eu tive para PlayStation 2 e quando comprou o Xbox 360, ele comprou a versão remasterizada para Xbox. Aí ele teve um notebook, comprou ele para Steam para jogar no PC e agora vai ser o remake e ele vai comprar com certeza. Poder da vírgula. É verdade, faltou um pouco aqui. Mas ok, ele falou, zerei ele várias vezes, eu sei tudo. Nossa, ele deve estar infartando em casa, porque vai sair o Resident Evil 4 agora de novo, um remake pro PS5. Então ele deve estar morrendo em casa. Ele diz o seguinte: meu primeiro contato com o jogo, né, com Resident Evil, foi no Play 2, comprou no camelô, colocou o jogo e não conseguiu jogar de tanto medo. Aí ele falou que o começo do jogo você entra em uma cabana e tem um zumbi lá. Eu joguei até essa parte e parei de jogar. Literalmente os 2 primeiros minutos de jogo. Só fui voltar ao jogo e zerar ele de fato um tempão depois. E hoje eu jogo de trás pra frente. Casado com filho e joga meio-dia. Pra ninguém reclamar. Aí ele falou que os filmes eu vi alguns depois, mas não dá não. Acho que o filme do 5 é o pior filme que eu já vi na vida. Muito ruim, horrível. Eu nem terminei. Então temos aqui um contraste. Resident Evil 4, o melhor jogo dele da vida. Resident Evil 5, o pior filme da vida. Vamos indicar pra ele o filme do Mario Bros, que ele pode... Mas qual? O antigo? Porque os irmãos são encanador mesmo. Muito ruim. Mas não, esse é Se esse bem filme não for o pior da vida dele. Esse é bem ruim. Você vê que tem uma evolução, né? No passado, os filmes de super-heróis eram muito ruins, o pessoal foi melhorando. Aí, os filmes de videogames, muito ruins, e agora estão aos poucos. Acho que o pessoal tá melhorando. Daqui a pouco ganha um Oscar. Ele citou Play 2, saudades Play 2, na época que ia no camelô e comprava R$50 em jogos e levava o dono do camelô pra casa. Ó, falei com o Douglas Xavier. Douglas
falou assim, me mandou, né? O Douglas Xavier, ele é do Good Vibes. Vai sair coisa boa com ele. Good não. God Vibes. Good Vibes. Não. God Mas vai sair coisa boa com Good Vibes. Não, mas é o God Vibes. Então é com God Vibes, que com Good Vibes... O Douglas Xavier virou nosso ouvinte assíduo, falou que elogiou a gente, gosta pra caramba. Ele falou que o de Resident Evil deu vontade de entrar na conversa e falar um pouco sobre os games. Ele falou que é fã demais da franquia nos games. Nos games, ele deixou bem claro que é nos games. Você vê que todo fã ressalta que o filme é um negócio errado. Exato. Só que aí a gente tem a Saniele. A Saniele Paixão. Ela fez um negócio diferente. Ela pegou a igreja dela e falou: a gente vai fazer, no meio da pandemia, a gente vai fazer uma competição. Mas vai ser uma competição virtual, cada um na sua casa ia cumprindo as tarefas. E quem é que dava as tarefas? Quem falava o que tinha que fazer? A personagem do filme do Resident Evil. Que eu não sei qual que é. Alice. É a Alice? Deixa eu ver. É a Alice. É a Alice. É isso aí. Aí ela falou, e eu achei que ficou muito legal, eles dublaram a voz dela, foi bem interessante. Padrão FIFA de qualidade, né? Você pega a dublagem, negócio absurdo. Alô Projac, tá perdendo. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui falando sobre o segundo melhor anime de todos. Uma coisa do One Piece que eu acho que a gente esqueceu de falar é como começa, porque o cara que não ouviu, não conhece o anime, não sabe nem do que tá falando. O que é Luffy? O que é esse negócio? Então começa falando o seguinte: pelo que eu assisti, como é que começou o movimento dos piratas? Por que começou o movimento dos piratas? A gente tem que entrar aí agora, então, em alguns conceitos que existem no universo que são importantes. O principal dele, eu acho que a gente pode juntar tudo, que é Governo Mundial, Dragão Celestial, Marinha, Gorosei e Insama. Quantos nomes? Que beleza. Mas basicamente Governo Mundial, ele trata que no mundo de One Piece existiu uma época, que é o século perdido, e não se sabe muito dessa época, mas aconteceu uma grande guerra. Aconteceu uma grande guerra entre os reinos. E olha só, magicamente surgiu o governo mundial que passou a controlar o mundo, falando que nós somos aqui os caras da paz. Então surge o governo mundial. Dentro do governo mundial existem os dragões celestiais, que é como se fossem os descendentes de reis. Então eles podem fazer o que eles quiserem. Então você tem também aí uma... Os monarcas. É uma crítica à monarquia. E eles realmente fazem o que quiserem. Então, se você tem alguém muito importante no mundo, o cara, olha, gostei, você vai ser meu escravo, ponto final. Você não pode fazer nada. Se você encostar neles, a marinha vem pra cima de você, que a marinha é a força militar desse governo mundial. Então ela domina o mundo e ela basicamente é a força armada, tá? Pra defender a paz, pelo menos é o lema deles, né? E dentro deles você tem o Gorosei e Insama. Esses o Gorosei é um grupo, o Insama é uma pessoa. Esses dois são os mais misteriosos da série, mas o que você tem? Que esse Gorosei é o alto escalão do governo mundial, então parece que apenas eles sabem o que aconteceu no século perdido. Certo. E eles são realmente quem rege tudo por trás. Aí você vê que a marinha, na verdade, também é bucha de canhão do governo mundial. E o Insama, ele é tipo o deus do negócio, que a série mostrou uma vez e só mostra que todos se ajoelham perante ele, mas você não sabe qual é a ideia dele, o que ele quer fazer, mas você tem ideia de que é um vilão do negócio. Como surge esse governo mundial e essa marinha, de certa forma, reprimindo o mundo, em contrapartida você tem os piratas. A marinha é forte, tem os seus almirantes, que são o alto escalão, então eles são só 3 ou 4, acho que hoje eles estão em 4, e eles são os caras assim, que teoricamente poderia lutar de frente com o rei dos piratas, com os caras top, assim. Certo. Não se vai ganhar ou não, mas são os caras bom. Certo. E aí os piratas, então, as pessoas ficam revoltadas. Você tem as pessoas que querem apenas ser livres. E aí você nasce os piratas que querem desbravar o mundo. Mas aí tem um grande rei dos piratas que é morto, que é executado. Isso, o que acontece? Na pirataria, como você vê também, se a marinha não é do bem, não vai ser o pirata também que vai ser do bem. Pirata, né? Então, nossa, eu sou pirata aí. Mas os piratas, o lado dos piratas é tudo várzea, né? Tipo... É que o pirata não tá lá pra defender o valor e a família, ele tá lá pra ser pirata. Por ele, acabou-se, né? O que acontece? Você brincou na abertura falando da Grand Line. O mundo, ele é dividido em oceanos, como é no nosso, mas tipo norte, sul, leste, oeste. Certo. Você tem a grande linha e a linha vermelha, que são duas linhas que cortam o planeta. Essa grande linha é a primeira rota onde tem os piratas que aspiram a ser grandes piratas. Então, quando você chega lá, você começa a valer alguma coisa. Parece que ele conseguiu. É a série D. O cara saiu do campeonato estadual, foi pra série D. Beleza. Quando você chega no final da grande line, você chega no final da grande line, você é a série B.
Aí você pulou pra linha vermelha porque tem um gap ali difícil de conseguir, aí você foi pra Série A. Pronto. Só que na Série A você tem que lembrar que tem os 4 que vão pra Liberta. E esses 4, que é que realmente vale alguma coisa, eles são considerados Yonkous, eles são piratas, eles são imperadores. Então esses são os caras que rivalizam com a Marinha batendo de frente. Certo. Então é engraçado porque o Gorosei, ele mostra que ele não tá preocupado com o bem-estar do mundo, mas que o mundo esteja em equilíbrio. Então ele sabe que a Marinha controla uma parte do mundo e esses 4 imperadores são importantes. Então eles também não vão atrás deles, porque sabe que se um deles cair, você tem um problema. Parece também um paralelo com o nosso mundo. Há forças criminosas que a gente não mexe, porque fala, se mexer vai dar ruim. Vai mais desequilibrar do que equilibrar. Então você tem esses 4 imperadores. Não fala exatamente quando eles surgem, mas dá a entender que tinham imperadores antes desses que estão hoje. E por que ele virou o rei dos piratas? Porque ele conseguiu terminar essa linha inteira, que nunca ninguém conseguiu, só ele, a linha vermelha. Chegou na última ilha, descobriu o que aconteceu no século perdido. Certo. Então ele teve todo o conhecimento e os segredos. E aí ele fala, eu sou o rei dos piratas, eu sou o mais forte. Certo. Só que o problema é que, ou melhor, não é nem ele que fala, a Marinha que nomeia ele. Certo. Só que ele diz que há um segredo naquela ilha e que ele chegou antes do tempo. Isso é uma discussão muito legal, porque ele chega e a tripulação dele dá risada do que eles acham lá. E ele fala, isso é fascinante, mas eu cheguei antes do tempo. E aí você vai ter outras profecias dentro da série que é muito importante. Então ele se entrega pra Marinha pra morrer, porque ele já tava doente, a Marinha não prende ele. Então ele se entrega pra Marinha pra ele dar o discurso de falar, o One Piece é real, procurem, porque ele sabe que a pessoa certa vai chegar no tempo correto. Então ele se sacrifica pra que... Ele não encontrou, né, no caso? Ele encontrou, mas é como se ele não fosse a pessoa certa e não tivesse no momento correto daquilo ser usado. O One Piece, então, é o grande objetivo da história. O One Piece, ele é real, ele morre dizendo isso, e o autor já falou que não vai ser uma coisa quando chegar lá, o One Piece é a sua viagem. Não, ele falou que não vai ser essa coisa. O One Piece é a jornada com seus amigos. Isso que é algo tangível. 25 anos, você vem falar pra mim que o One Piece é o poder da amizade, ele vai ser morto. Mas ele falou, não, tem alguma coisa. Ele tá reforçando que tem. Então a gente não sabe o que é. Se a gente for entrar em... Aí chega lá, é uma peça. Então, a gente tem no mundo... E aí também o Jamerson pode falar com nós que ele manja que os outros dois são orelha, viu? Então você pode me interromper verdade. Que eles não sabem de nada. Reconheço. Mas... Peraí. Só pra dar uma recapitulada aqui. Então, governo mundial, certo. Marinha... E o Gorosei são tudo incluso em uma... eles estão juntos. Uma milícia só, digamos assim. Isso, e os almirantes fazem parte deles. A gente tem uma coisa que são as armas ancestrais. Deixa eu falar só uma coisa que interessante sobre esse pirata que tu citou agora, né? Antes de mudar de assunto. O nome dele é Gold Roger. Esse Gold Roger, a frase dele, que é One Piece é real, quando ele fala isso, essa frase ela tem um impacto muito grande. Porque antes dele falar isso, é como se a era dos piratas estivesse meio que esfriando, sabe? Não vamos ser pirata não, talvez não tivesse tantos piratas na época. Mas quando ele fala isso, daí em diante, velho, é como se fosse a nova era dos piratas. Então todo mundo quer o mar, todo mundo agora quer ser pirata, todo mundo agora quer ir fazer essa rota para encontrar o One Piece. E é daí que surge o nosso grande protagonista, o Luffy, né? O Luffy é movido por esse desejo de encontrar o One Piece e ser o rei dos piratas. É isso que dá o start. É o que dá o start na nossa história. É o Luffy querendo ser o rei dos piratas. Então o primeiro episódio de Tinguinho ali, né? Encontra um outro pirata que é muito forte também. Eu acho que a gente vai voltar a comentar sobre ele na frente. Aí ele encontra uma frutinha dele e tudo mais. Mas aí, acho que a gente vai tocar nesse assunto também. Mas é aí que começa. Tudo começa com Gold Roger. Gold Roger ele é o cara que dá esse pontapé para a grande era dos piratas. E aí que todo mundo sai atrás do One Piece, né? Isso. Ele fala assim, o One Piece existe, é real, vocês vão atrás. E aí todo mundo vai atrás e aparece o protagonista, que é o Luffy, dormindo no barril, falando que quer ser o rei dos piratas. Olha que beleza, né? A lição pra gente. Não durma no barril, você quer ser do Japão. Rei dos piratas. Do Japão, às vezes o fundo do barril do Chaves dava no Luffy, né? A gente nunca sabe. Então a gente falando de como o universo funciona, a gente falou, você tem o governo mundial e aí tudo que engloba ele, mas ele domina aqui uma área. Você tem os Yonkous que dominam outra área. Certo. Então, o que é importante, por exemplo, a gente falou da grande linha e da linha vermelha. Da grande linha para trás, o governo mundial, por exemplo, tem muita força. Ele realmente domina bem.
Da linha vermelha pra frente, geralmente é os Yonkous que mandam. Então é uma linha que os piratas dominam mais, o governo mundial já aceitou isso e não se envolve. Você tem, então, também os Shichibukais, isso é legal, que a tradução dele são os corsários. E o que eles significam? Eles são piratas que vão trabalhar pro governo. Exatamente. Os corsários eram na história, então, né? Os corsários, pra quem não sabe, eram os piratas que eram patrocinados pela coroa britânica. Então, o que o governo faz? Patrocina alguns que eles acham que são muito proeminentes, são fortes, fala, então faz o seguinte, eu vou congelar sua recompensa, sua cabeça não tá valendo mais nada, eu vou parar no valor que tava, só que você vai prestar alguns serviços pra mim. Ah, tá. Aí os caras, beleza. Porque uma coisa importante que ele falou, quero ser o rei dos piratas, mas esse não é o desejo de todo pirata. A gente tem os próprios Yonkous, nem todos querem ser rei dos piratas. A gente teve o Barba Branca, que foi o maior deles, que ele realmente tratava a tripulação como uma família, ele queria ter uma grande família e cuidar dos caras. Então o objetivo dele nunca foi chegar até o final. Mas ele também nunca ia se render à marinha. Então isso é uma força da marinha muito importante. Que hoje no anime, no mangá, ela já foi desfeita, mas ela dura por muito tempo porque é um braço deles pra conseguir equilibrar a força. Certo. E aí a gente tem os revolucionários que talvez sejam o braço da justiça do planeta mesmo, porque eles não são piratas, eles também não são marinha, eles são um grupo que deseja realmente desmascarar a marinha e trazer paz pro mundo. Então talvez eles sejam o que trabalhem mais a justiça. Entendi. E aí é engraçado que a família do Luffy, protagonista padrão, né? Órfão, ninguém sabe onde tá, aconteceu tudo. Certo. Criado pelo vô que não é vô de verdade. Então você tem o vô dele, que é um grande vice-almirante da marinha. Certo. É o maior de todos, ele não quis virar um almirante porque ele não queria defender os dragões celestiais, porque uma função do almirante é defender os monarcas. Ah, tá. E ele falou, eu não vou fazer isso. Então ele tinha o nível deles, mas não queria fazer. Certo. Inclusive ele era alguém que lutava de igual para igual contra o rei dos piratas. Então o cara então era razoável. E ele só usa o punho. Então o cara é brabo. Aí você tem ele. Aí o que acontece? O vô dele adota os irmãos dele, é claro, né? Não são irmãos, então ele adota o Ace, que é o português de Ace, e o outro que é o Sabo. O que acontece? Nenhum deles vira marinheiro, e essa é a maior tristeza. Porque um vira pirata, o outro também, e um vira revolucionário. Então ele fala, meu sonho era criar 3 caras, para os caras serem fortes na marinha e tudo criminoso. Criou 3 meliantes. Isso é uma tristeza no coração do avô. E outra coisa interessante do mundo, a gente não vai entrar tanto em alguns conceitos porque são muito específicos, mas um importante que é a tal das Akuma no Mi, que é os frutos. A gente é apresentado no primeiro episódio com um cara de borracha do nada. O cara tem borracha. Exatamente. Aí a mulher contra quem ele tá lutando, que ela fala, você comeu um dos frutos do lá, demônio, tá, não sei o quê. É isso. Aí ele fala, comi. É só isso. Tem muitas coisas. Tava com fome, né, pô? Tem muitas coisas por trás, tem muito conceito. E aí esses frutos dão superpoderes. Dão poderes. Você sabe que ele surgiu também junto com o governo mundial. Não tem relato de que ele existia no século perdido. Certo. E a gente vai falar mais do século perdido quando chegar na hora dos personagens, que tem um que é envolvido nisso. Mas enfim, você tem essas frutas, elas têm divisões. Basicamente, você tem a Logia, que teoricamente era pra ser a mais forte, que ela tá ligada a você meio que ter intangibilidade, então você precisa de um poder específico pra acertar o cara, um ser humano normal não consegue. E então, por exemplo, é a fruta da luz, é a fruta da fumaça, é a fruta do fogo, da lava, que são coisas assim que você fala, nossa, realmente são bem apelas. Aí você tem a Zoan, que é a de animal, então, vira uma girafa, vira um leão, enfim. E você tem a paramécia, que é o que você quiser, porque o Oda, ele não criou uma regra nisso, porque você tem a fruta do bolso. Fruta do bolso? O cara consegue pôr o que ele quiser dentro de um bolso, que ele cria bolso. Do doce, do livro. Caralho, do livro. Então assim, aí você fala, não, tipo, tem a do Luffy que é borracha. Você fala, beleza, mas tem a do bolso. Do bolso? O cara vira como o gato Félix, né? A fruta do inspetor bugiganga. O inspetor bugiganga, gato Félix. E aí, só que o que acontece? Ele cria... Essa de animais é interessante que tem a fruta do homem, porque o ser humano é um animal também. Então, por isso que tem... Enfim, mas ele cria uma outra categoria dentro, que é o despertar da fruta, e aí a gente vê... O despertar da fruta, o despertar da força, mano. Aí ele cria tanto na Zoan e na Paramécia, então, tipo, a vantagem da do Luffy, por exemplo, que até então era uma fruta comum. Certo. Quando você desperta uma fruta comum, e ele fala que são casos raros, você consegue manipular o ambiente. Então você tem a fruta de um cara que é a do Moshi, que é uma espécie de um líquido lá, e ele consegue manipular que o ambiente vire também. Então o ambiente vira uma arma pra ele. Então é uma apelação. Ô, louco. E a dos animais, o despertar dela, você fica com resistência maior. Só que ele criou
uma outra categoria dentro dos animais, que é os animais míticos. E essas são as mais legais. Por exemplo, você tem a fruta da fênix. E aí ele fala que esses são as mais poderosas. Então o rapaz tem a fruta da fênix, ele consegue se transformar na fênix, ele consegue ter poderes que teoricamente ela teria, que é um animal mitológico. Então isso é muito forte. Você tem a fruta do Buda, por exemplo. Fruta do Buda. O cara vira um deus e é um mito mitológico. É, mitológico. E aí o que o Luffy virou recentemente, que é a fruta do Deus Sol. A dele, na verdade, é a fruta do Nika Deus Sol, não a da borracha. E aí explica da mitologia desse deus. Então ele é muito apelão. O que acontece? Então ele tem conceitos que ele ainda tá explicando dentro da série. Mas basicamente, se você bater o olho, esse é o universo de One Piece. Cara com a fruta do gato Félix. Tem duas curiosidades também sobre as Akuma no Mi, que é a primeira. O usuário de Akuma no Mi, muitos deles são piratas, eu acho que eu posso dizer quase todos deles, são piratas ou são da marinha, sabe? E pirata e marinha tá onde? Tá no mar, velho. Só que o usuário de Akuma no Mi, ele tem fraqueza no mar, com a água do mar. Se ele cai no mar, ele perde as forças, fica imóvel e começa a afundar. Engraçado essa ironia que ele cria, né? Porque ele coloca, olha, eu vou dar um super poder pra esse cara, mas no lugar que ele mais tá é a fraqueza dele, que é o mar, sabe? Então se você caiu no mar, você vai se ferrar, sabe? Você vai morrer, vai mergulhar e vai morrer. E outra questão também é que você não pode sair comendo 25 Akuma no Mi. Cada um, teoricamente, só pode comer uma, sabe? Porque tem um único cara na série, que é o Barba Negra, e ele é um absurdo, ele consegue comer 2 Akuma no Mi, né? E ele teria o poder de 2 Akuma no Mi. Mas, via de regra, cada um só poderia comer 1 Akuma no Mi. Uma coisa interessante disso que você citou é que ele falou piratas e marinheiros. Lembrar que é algo raro, é porque como a série você tá no núcleo, você vê vários. Certo. Mas quando uma pessoa normal vê alguém, fala, isso é um demônio mesmo, né? É tipo, normal, mais um cara aí que solta fogo pela boca, né? Não é o dia a dia, né? Tá mandando hoje, que loucura. E isso que ele falou é interessante, você só pode comer uma, ela é considerada fruta amaldiçoada também, porque se você come 2, você morre. E cada uma tem um formato. E uma coisa que eles mandaram uma pergunta no Faz, se 2 comer ao mesmo tempo? Eles mandaram essa pra ela. E aí ele conta que a do Ace, que é o irmão do Luffy, ele partiu no meio e dividiu com o amigo dele. Quem comeu o primeiro, ganhou o poder. Quem comeu o segundo, só sentiu o gosto de uma fruta ruim. Então ele brinca com isso também. Mas eu queria só falar um negócio que eu acho muito legal, que vocês falaram aí talvez a gente até fale um pouco mais disso daqui a pouco, só que um dos piratas só queria ter uma família. É o Barba Branca, né? É o Barba Branca. Só queria ter uma família. E o Luffy lá vira tudo mais ou menos uma família. E por que eles entram nesse caminho? Porque, na verdade, não tiveram uma família e queriam experimentar uma família. E a gente vive numa sociedade hoje em que você tem muitas famílias desestruturadas e pessoas buscando uma convivência em família e não encontrando uma família de origem, né, no lar onde nasceram, vão buscar na amizade uma família. E é muito interessante que eu tenho um conceito que eu acho muito legal, que é o conceito de uma família de pessoas que não são ligadas sanguineamente. E quando você lê, por exemplo, na Bíblia, né, que a gente gosta de citar aqui porque a gente lê bastante, tem a seguinte frase: como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Outro, e mais ou menos no mesmo lugar, ele fala assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Onde que está isso? Em 1 Coríntios 10, é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, os versículos 17 e o versículo 24. É um conceito que existe na tradição cristã de que nem sempre é o parentesco sanguíneo que vai segurar a nossa amizade. O que vai realmente segurar a nossa amizade é o nosso objetivo em comum, no caso dos cristãos, Cristo. Cristo é o que vai realmente nos ligar e nos transformar numa família e vai fazer com que sejamos uma família, mesmo que não sejamos parentes e muitas vezes que sejamos de raças, de etnias e de alguns pensamentos diferentes. O que importa é que nós estamos ligados a Cristo, todos juntos. E estando ligados a Cristo, fazemos parte de uma mesma família e partimos do mesmo pão, que tem a ver com o ritual cristão da ceia. Então, na ceia, a gente parte o mesmo pão e todo mundo come do mesmo pão, simbolizando que a gente participa de uma mesma comunidade, de uma mesma família. Então, muitas vezes a gente
tem alguns problemas com a nossa família de origem e, na verdade, a gente deve buscar ter um bom relacionamento com a nossa família sanguínea, com os nossos pais biológicos, com os nossos irmãos biológicos, mas existe essa coisa legal de você se tornar irmão de alguém por causa do objetivo e daquilo que vocês seguem, que é o caso de Cristo, que é o caso do cristianismo, e é interessante que aí se torna uma família de verdade. A gente acaba sendo muito mais próximo, às vezes, das pessoas com quem a gente convive mais tempo, é o caso dos cristãos, pessoas de uma mesma comunidade religiosa, da mesma igreja, do que das pessoas com parentesco sanguíneo, porque nós estamos lá buscando o mesmo objetivo. Isso acontece no barco, né? Que o cara vive todos os dias como uma pessoa num ambiente limitado no barco, onde o resto só tem mar, ou eles se matam ou eles ficam unidos, né? Uma coisa que é muito legal também, esse ano em janeiro teve a Escola de Missões Expresso, que eu sou diretor, e o André foi falar pra gente, e ele falou sobre cultura e tudo mais, cultura pop, foi muito bacana. E eu, junto com um amigo meu, a gente usou o Luffy pra evangelizar um rapaz. Isso foi louco, assim, porque tava conversando com ele tava com a camisa do Star Wars, e aí o meu amigo falou, aprendi na palestra. Meteu o Star Wars, só que aí o cara olhou e falou, não curto muito não, só tava com a camiseta. Não tinha o que vestir hoje, eu vou dar a camiseta e sair na rua. Aí eu falei, putz, vai ficar feio. Agora, mas o que você curte? Curto anime e tal, né? Tava assistindo One Piece. Aí eu, One Piece. Aí comecei a conversar com um cara, meu amigo tinha apresentado o plano de salvação, ele não entendeu. E eu comecei a fazer paralelo com o Luffy, com um navio, e com o que ele faz com os amigos, e quem foi Jesus, e o cara falou, poxa, cara, isso é da hora. Eu quero aprender mais esse Cristo. E o cara começou a ir pra igreja por conta disso. Então a gente vê como a gente consegue fazer paralelos interessantes. Rapaz, se a gente olha pro Luffy e pro seu navio, isoladamente, a gente pode ver muito o papel muito do que Cristo fez, né? Cristo, ele nunca quis, olha, eu quero você bom, eu quero você sem defeito, eu quero você sem máculas. Muito pelo contrário. Ele ia naquelas pessoas mais feridas, mais mergulhadas no seu pecado e salvar aquelas pessoas, sabe? O poder de Cristo, ele pode mergulhar naquela mais ferida, naquela pessoa mais mergulhada em pecado e salvar aquela vida. A gente viu que Cristo fez isso com Paulo, por exemplo, sabe? Um grande pecador, grandes discípulos de Cristo eram cobradores de impostos, entre outros. E Luffy, ele pega engraçado que Zoro é conhecido como assassino de piratas, sabe? Talvez Zoro fosse o Paulo da história. E Luffy pega ele, é o primeiro que ele pega. Nami era uma menina que estava querendo roubar o próprio Luffy. E Luffy chama. O Sop era um grande mentiroso, sabe? Então, ele vai pegando pessoas que são as piores pessoas possíveis. Pega essas pessoas, salva essas pessoas, diz assim, deixa tudo que vocês têm, entra no barco comigo e seguem uma vida e começam a se desenvolver como pessoa dentro de um núcleo como se fosse uma família. Ora, o que é de diferente disso da vida cristã? Cristo nos salva dos nossos pecados, das nossas dores, sabe? Nos coloca dentro de uma comunidade para sermos para andarmos com o mesmo objetivo, termos cuidados e cuidar um do outro, e a gente pode crescer, se desenvolver, sabe? A gente pode fazer esse paralelo também de como Luffy e a sua tripulação se assemelham com o cristianismo, o poder que Cristo tem para salvar nossas vidas e o que ele oferece a gente. Eu acho muito legal a gente poder pensar também nessa analogia, sabe? Tirando todos os paralelos possíveis que a gente pode fazer, vamos entrar agora então na tripulação do Luffy, é importante. Os lindos e maravilhosos personagens. Agora você, querido calanguinho do Nordeste, nos diga por que o Zoro foi seu preferido, já que você leu 1 capítulo e meio só. O que chamou? Porque ele é raçudo, meu irmão. Isso é clichê. É que ele vai pra peia. Que é peia? Uma vez eu ouvi você falando lá, peia, tem aqui pouca peia, tem muita história, muita peia. O que é peia, cara? Peia é briga, luta. É que eu imaginei, eu tava falando. Dialeto nordestino. Imaginei assim. Ixi, rapaz. Fortaleza, peia é briga. Lembra, esse programa era pra ser pra 12 anos. Olha o vocabulário que você tá usando. O primeiro família que a gente grava e você começa. Tá bom, mas fala do Zoro aí, vai. Tem um personagem também bastante exótico, velho, que me chamou a atenção lá no One Piece, que é aquele ursinho lá. É um alce, na verdade, né? Vamos ficar no Zoro, depois a gente chega, ele vai estragar. Mas vamos pôr agora Jamie, né? Já que a gente pode chamar ele com todos os nomes que na verdade é um alce. Explica pra gente, porque o Felipe não vai saber, quem é o Zoro, qual o propósito dele. Dá um resumão aí de quem é ele. Então, o Zoro,
começo do anime, ele é considerado um caçador de piratas, né? Que ele caça os piratas para ter um dinheiro, para poder comer, para poder viver, porque no começo da sua jornada, ele estava num dojo de espadachins e ele tinha uma grande amiga lá que sempre ganhava dele na luta e ele dizia que vou treinar para ser melhor que você, e essa menina acaba morrendo, sabe? E o grande propósito dele é tornar-se o melhor espadachim do mundo a partir daquele momento. Então ele sai nessa jornada por aí. E ele tá preso pela marinha e ele encontra o Luffy. Na verdade, o Luffy encontra ele, né? O Luffy vai até ele e ele entra na tripulação do Luffy. E ele entra na tripulação do Luffy porque ele quer ser o maior espadachim do mundo junto com o Rei dos Piratas. Eles acreditam muito que o Luffy vai ser o Rei dos Piratas. Então, Zoro tem essa personalidade mais, como o Felipe falou aí, né? Mais bruta, lapada, ele bate em todo mundo, ele luta muito. Eu não lembro qual o nome do estilo de luta dele, mas ele luta basicamente com 3 espadas. Uma em cada mão e uma na boca, sabe? Ô, louco. Ele continua com essa missão de ser o maior espadachim do mundo. E ele é um dos personagens que mais cresce, assim, pra mim, no quesito de humildade. E logo no começo do arco, ele encontra um Shichibukai chamado Mihawk Olhos de Gavião, ou Olhos de Falcão, não lembro. Que é o maior espadachim do mundo. Que é o maior espadachim do mundo. E logo no começo, Zoro diz, eu vou lutar contigo, sabe? Aí Zoro puxa suas 3 espadas, Mihawk puxa só uma espadinha... Canivete suíço. Que é um colar que ele usa, é como se fosse um punhalzinho, sabe? E destrói Zoro, deixa uma cicatriz gigante no peito dele, sabe? Destrói ele. E é engraçado que Zoro chorando, ele fala pra Luffy, eu perdi, mas eu nunca mais vou perder, eu te prometo isso, eu vou ser o maior espadachim do mundo, porque o Rei dos Piratas merece o maior espadachim do mundo. Eu acho que talvez uma das características de Zoro que mais me chama a atenção é a lealdade dele. Tem uma cena no anime que Luffy ele tá lutando muito e ele apoiou muito, tá sofrendo muito, sabe? E Zoro tá lá e o cara que Luffy tá lutando deixa Luffy apagado. E esse cara ele tem um poder de repelir todas as coisas. Então ele fala que se Zoro quiser, ele pode repelir toda a dor do Luffy e colocar no Zoro. E Zoro aceita. E ele tira toda do Luffy, todos os ferimentos e coloca no Zoro. E o Zoro sofre tudo que o Luffy estava sofrendo, continua em pé, e quando todo mundo acorda, todo mundo chega, tá lá o Zoro em pé, todo ensanguentado, todo ferido. E a galera pergunta, o que aconteceu? Ninguém tá ferido, ninguém tá machucado, o que aconteceu? Cadê o nosso inimigo? Zoro diz, não aconteceu nada. Tá tudo certo. Sabe? Eu acho muito massa isso do Zoro, que mostra muito a personalidade dele, que ele não se importa em ganhar fama, ele não se importa em nada, mas se importa muito em cuidar dos seus e cuidar do seu capitão, sabe? Então, ele não quer um holofote. Daí, ele segue a sua trilha para ser o maior espadachim do mundo, né? E até agora, ele ainda não conseguiu, mas ele tá nessa jornada aí. Bom, se a gente for falar de todos os personagens, vai ficar 200 anos aqui. Ah, não, né? vamos dar um resumo rápido da tripulação. Então, o Luffy é o capitão. Isso. E ele quer ser o Rei dos Piratas. Uma coisa importante de cada personagem é que todos eles têm um sonho. Então vamos bater nisso. Eu queria chegar nisso daí. O Zoro, ele tem o sonho de ser o maior espadachim do mundo. Aí, como ele falou, ele lutou, tomou uma surra. Nessa altura do anime, ele treinou com o melhor espadachim do mundo pra poder melhorar. E ele fez essa promessa de nunca mais perder. E isso é algo que o Oda tem honrado no anime. Então, o que é interessante, ele também não põe o Zoro pra lutar sempre, porque ele prometeu que o Zoro nunca mais ia perder. Então ele não fica lutando direto, porque ele sabe que é só pôr o Zoro lá que vai dar um jeito de ganhar. Então ele não põe. Aí horrível, né? A gente segue, por exemplo, você tem o Sanji. O Sanji é o cozinheiro da tripulação. O Zoro é o lutador, o Sanji é o cozinheiro. O sonho do Sanji é encontrar um mar que chama All Blue. Achei que era ser o maior cozinheiro de todos. Porque um quer ser o Rei dos Piratas, outro quer ser o maior espadachim, outro quer ser o maior cozinheiro. Quer ser o Jacan, não. Masterchef, versão japonesa. O Atala, não. Daisy Paparoto. O sonho dele é achar... E é legal que todos os sonhos dele, apesar de Rei dos Piratas, maior espadachim, são meio que intangíveis. Porque quando eles falam, os caras falam, toma vergonha da tua cara, né? Que vai ser o maior. O do Zoro é achar o All Blue. Do Zoro não, do Sanji. O do Sanji, achar o All Blue, que é a junção de todos os mares. E isso é impossível na formação que o mundo existe hoje.
Certo. Só que você tem aí questões das armas ancestrais, que a gente vai falar rapidinho, que podem ser que construam um mundo, destruam as barreiras do mundo onde todos os mares se encontram. Então ele também tem um sonho que é impossível. Só que aí ele se identifica com o Luffy, pelo que eles vivem, ele vai ajudar o Luffy, e o Luffy fala, o seu também vai se cumprir. Você tem o Zop, que é o maior mentiroso, quer ser o maior atirador do mundo, porque o pai dele é o maior atirador do mundo. Certo. Só que a gente vê que o Zop é o grande mentiroso da série, então pode ser que ele não chegue lá. Ele tá no foco errado, né? Ele devia ser o maior mentiroso do mundo. A Nami, que é a navegadora deles, que é quem... O barco só não afundou até agora por conta dela. Que o resto é um bando de pereba no mar. Mas ela é a maior cartógrafa que existe, a gente pode dizer assim. Então o sonho dela é mapear o mundo inteiro. Então ela decide ir com o Luffy também, que ela fala, não, eu quero desenhar o mundo inteiro. Então com você eu vou chegar lá. A gente tem o Chopper, que é o que ele brincou que é a rena, mas que ele é o que ele comeu a fruta do ser humano, então ele consegue ir lá, tal, fazer as coisas dele. Ele é um médico da tripulação. Ô, louco! Porque ele foi treinado com um grande médico na ilha dele. Tá. Então o sonho dele é conseguir criar um remédio que cure tudo. Então você fala, pô, é impossível, mas ele acredita piamente que ele vai chegar lá. Você tem o Frank, que é o construtor, é o carpinteiro, na verdade, né, do barco. Ele que constrói o segundo navio deles, porque ele perde o primeiro, eles constroem o segundo. E o sonho dele é também ser o melhor carpinteiro, e ele tem as plantas de uma arma ancestral. Que as armas ancestrais, se a gente resumir rapidinho, é Plutão, Uranus e acho que a outra é Netuno. Poseidon. Então, que é um do mar, um teoricamente relacionado ao céu, e a outra à terra. Você não sabe necessariamente o que é cada um, a gente só sabe que, na verdade, você tem Poseidon, que é uma sereia que consegue mandar nos reis dos mares, então ela consegue manipular o mar inteiro a favor dela. Ô, louco. Então, são coisas interessantes que podem acontecer aí no meio. E ele tem a planta de uma dessas. Ele foi treinado também com o melhor carpinteiro. No final, todo mundo conheceu alguém bom, né? O cara pode não ser bom, mas ele conheceu o melhor. É ter costa quente. Aí você tem o Brook, que é o músico do grupo, e ele toca a famigerada música Binks no Sake, que é uma canção também milenar, que eles não sabem quando surgiu, mas ela retrata o século perdido, um tal de Joy Boy, que foi um grande conquistador de antigamente. Então ele é um músico do grupo, ele tem a fruta, eu não lembro qual necessariamente é a dele, mas ele morreu e ele volta, ele tipo ressuscitou. Só que acontece... É um esqueleto de ter morrido ressuscitado. Só que o que acontece? Por que ele é um esqueleto? Porque ele morreu e aí levaram o corpo dele. Quando ele conseguiu, como alma, achar o corpo, já passou muito tempo, aí só tinha o osso. Então, tipo, não era pra ele ser um esqueleto. A fruta dele era pra ele morrer e voltar. Mas levaram o corpo embora. Então, assim, são explicações maravilhosas. E aí ele realmente decide acompanhar o Luffy porque toda a tripulação dele morreu. E ele quer cumprir essa jornada. É lógico, né? Se o cara é esqueleto. Ele quer cumprir isso com eles. Você tem o Jinbei, que ele é um tritão. Ele é o último que entrou na tripulação até então. Ele é o timoneiro, então ele agora... Porque a Nami meio que fazia tudo com eles, então agora ele é um cara que consegue realmente guiar o navio, e aí eles fazem questão de colocar cenas que eles escapam de lutas e de coisas porque ele consegue controlar o navio. E os tritões, lógico, podem ficar na água, então ele consegue manipular a água também, que é a fraqueza deles. Uma coisa que a gente pulou... As Akumas no Mi, elas dão poder. Mas, por exemplo, o Rei dos Piratas não tinha nenhuma. Então, ela não é um pré-requisito pra você ser forte. Ah, tá. Então, você tem grandes... Um dos Yonkous mesmo, que é o Shanks, que até então parece que é o mais forte, que não tem um braço porque ele perdeu pra salvar o Luffy. E ele perdeu meio que porque quis. Parece que a Anime vai mostrar que foi pra mostrar pra ele que é o valor que eu tô te dando pra você ser alguém. Isso é muito interessante. Caramba. Ele também não tem Akuma no Mi. E ele era um cara que lutava com o Mihawk, o maior espadachim do mundo, na espada, e empatava. Então você pega um cara... Ele é um absurdo. A gente tem a Robin, que talvez seja o personagem mais importante para a história desenvolver. Porque se existiu o século perdido, nesse século perdido, a humanidade criou pedras, que eles chamam de poneglyph, onde conta a história, mas na língua antiga que ninguém sabe ler. Só o povo da Robin sabe ler. O que o governo fez? Matou todo mundo do povo dela. Só sobrou ela. Então ela é perseguida desde criança porque ela tem um conhecimento que ninguém mais tem. Então, até os outros piratas muito fortes querem ela, porque ela consegue ler e decifrar. Pra você chegar na última ilha, você tem que conseguir... Você precisa decifrar algumas coisas do caminho, que só ela vai conseguir fazer. E aí o Luffy consegue
pegar ela pra tribulação e aí ele vai conseguir chegar. Essa saga das... só que o que acontece? Cada pirata e Yonkou, que é os mais top, eles têm uma guardada com eles. Então nessa ala, beleza, vai lá onde o cara tá, dá uma surra nele e pega o que ele tá guardando. Entendi. Você tem a Vivi, que é um membro que a gente põe honorário, mas tá esperando que ela é a rainha de um reino. O governo mundial, apesar de a gente falar que tem aqueles deuses e tal, ele também divide em reinos. Então o que acontece? Um Yonkou se torna Yonkou porque ele tem grande tripulação e ele tem terras que tá no nome dele. Então tem a Ilha São Paulo, ele põe a bandeira e fala, é minha, quem vier aqui sem minha autorização vai tomar pau e vai funcionar a ilha aqui de acordo com o que eu quero. Algumas ilhas funcionam bem, outros Yonkous não são tão legais. A marinha tem isso também com reinos, então tem reinos que a marinha defende. Ela é a princesa de um dos reinos que a marinha defende, porém... No reino dela tinha um Shichibukai, que é defendido pela marinha, que tava causando terror. Então ficou a marinha não fazia nada. Então o Luffy vai lá e salva o reino dela. Então ela se torna um membro honorário do bando e um dia ela fala que vai entrar. E tem o grande Luffy, que o sonho dele é ser só o rei dos piratas. Entendi. Porém tem uma frase que a gente não sabe, porque ele falou e o rei dos piratas também falou. E eles dizem que não é tipo, eu quero ser o rei dos piratas. Tem uma frase que sempre corta, que ele vai falar, tipo o Chaves falando também. Eu moro no 8 com ele, não fala com quem ele mora. O Luffy é a mesma coisa, ele fala, não, porque eu vou... E aí não fala o que ele diz. E é uma frase que muitos dão risada, mas quando o Shanks, que foi da tripulação do rei dos piratas, ouve, ele entende, poxa, esse cara deve ser o prometido que o meu capitão falou. Então você tem toda uma profecia em volta dele. E o chapéu que ele usa era do rei dos piratas, que o Shanks guardou e entregou pra ele, falou, o dia que você for forte o suficiente pra chegar até onde eu tô e me devolver, aí eu tenho fé que você pode ser o rei dos piratas. Então a jornada dele primeira é chegar com o chapéu do sertão lá e devolver pra ele e falar, eu consegui. Quando ele conseguir fazer isso... A gente vive, todo mundo meio que treinou com alguém muito forte, ou tem alguma ligação com alguém muito forte. E o Luffy tem essa grande ligação com o Shanks. O Shanks foi da tripulação do Rei dos Piratas, e o Rei dos Piratas deu esse chapéu ao Shanks, e o Shanks deu esse chapéu ao Luffy. O Luffy comeu a Akuma no Mi dele porque estava com o bando pirata do Shanks. Essa Akuma no Mi estava com o Shanks, sabe? Aí Shanks meio que deu uma vacilada, olhou pro lado, o Luffy foi lá e comeu. Tava com fome, era só um garoto guloso. Aí o Luffy, ele quer ir embora com o Shanks pro mar, e o Shanks que ele não pode. Aí, quando o Shanks tá no mar, o Luffy meio que cai no mar, corre pro mar, cai no mar, e aparece um peixe gigante lá. Aí a gente já pode fazer uma analogia com o Jonas, né? Não, tô brincando. O cara mandou o Jonas. Aí aparece um peixe gigante pra comer o Luffy, e o Shanks espanta esse peixe só com um olhar, entendeu? Mas antes o peixe vai atacar o Luffy e o Shanks meio que se põe na frente e come o braço do Shanks, né? Então o Shanks, isso é quase no primeiro episódio. Então o Shanks faz tudo no arco sem braço, sabe? E como ele falou, não tem uma Akuma no Mi. Pra mim, Shanks é o personagem mais forte. Ele é o mais forte e mais enigmático da série, né? Ele é bem Sabemos enigmático. pouquíssimas coisas sobre ele. O autor diz que o Shanks é a representação dele dentro da série também. Então, Mas é meio que isso daí é tudo contado em flashback? Você tem isso no flashback, depois... vai sempre voltar, né? Quando vai introduzir um personagem que tem a ver com a história, ele volta também muita coisa. Entendi. Mas isso é legal do Shanks, como ele falou. Você vê que ele é muito forte, então fica meio que em comparação. Ele perdeu o braço pra um bicho que ele mata... E aí depois ele fala pro Barba Branca na reunião que ele fala, eu dei meu braço pra nova geração porque eu acredito neles. Então ele fala, eu deixei, ele deixou tomar o braço dele pra mostrar pro Luffy, a importância que eu tô te dando. Eu não te dei só o chapéu e você só não comeu uma fruta. Já que você tá falando que você vai ser esse cara, eu tô acreditando em você com o meu braço. E o braço Louco dominante. Isso, louco isso, hein? E o braço dominante. E se o cara deu o braço dominante continuou sendo forte... Antes era capiroto. Não, isso é interessante em termos de sucessão, né? Você acreditar na nova geração, acreditar em quem vai suceder você. E ele junta muito mitologia, isso é interessante, porque a espada do Shanks chama Grifo. Quem conhece Grifo, né? Sim. E a mitologia do Grifo é que ele protege um grande tesouro. Então, quando você faz essas ligações, você fala que é interessante. Ele é o cara que protege o grande tesouro do capitão dele. E ele tá procurando quem é o verdadeiro que vai pra lá. Porque uma coisa que a gente citou rápido aqui era Gold D. Rogers, se você viu. O D,
Ele é também eles falam que é descendência, entre aspas, do demônio, porque eles consideram que os dragões celestiais são deuses e os D são os que se opõem a ele. Então eles sabem que todos aqueles que têm esse D no nome podem ser o prometido, porque e o Luffy é um deles. E a trama central agora que você tem o Luffy e o Barba Negra, que é o que ele citou, que é um desgraçado na série. E eles são muito fortes. Então quem vai ser o verdadeiro D? O D realmente é bom, se for bom o Luffy vai ganhar. Se for mal, então o outro vai conseguir chegar primeiro e vai causar o terror. Entendi. Uma outra coisa interessante você tem a ordem vigente, ela é opressora. Então, quando a ordem vigente é opressora, você acaba tendo uma oposição que vem em função da revolta contra essa ordem, né? Só que o que eu acho doido é que a maioria da população, na verdade, só quer ter sua vida, né? Tá pouco importando com a luta pelo poder. Quer comer, quer dormir, quer criar seus filhos. Essa é a trama dele, porque todos os piratas querem poder. E ele é o único que fala, não, eu só quero ser livre. Ele não tá nem aí. Inclusive, ele começa a ter muita gente seguindo, ele fala... Quem é esse? O Luffy. O Luffy. Os caras começam a seguir, ele tem uma frota gigantesca de outros capitães que seguem ele. Ele fala, eu não quero vocês. Por que vocês estão me seguindo? Não, porque você Mas ele não quer ser o rei dos piratas? Ele quer ser o rei dos piratas, mas ele entende, e aí que essa frase corta, e talvez era o que o Gold Horse também entendia, que ser o rei dos piratas pra ele não é ser necessariamente o mais forte, mas ser o mais livre. Então a ideia dele é de eu vou navegar o mundo inteiro e falar, eu posso navegar por onde eu quiser, não é pra eu chegar lá e falar, nossa, como eu consigo. Entendi. Mas o que eu acho doido, Jameson, que eu vi no primeiro episódio, foi o Luffy falando, né? Eu vou ser o rei dos piratas. Nem que eu morra tentando, mas eu vou ser. E isso impressiona o menininho, o Kobe. O Kobe. Você nem falou do Kobe, coitado. Ele quer ser da marinha, cara. Hoje no anime ele é um marinheiro forte. Entendi. Marinheiro forte. E aí ele vira pro Kobe e fala, eu vou... E o Kobe era um medroso, né? Um covarde. E aí ele se torna corajoso, a redenção dele. Exatamente. Ele fala assim, eu vou ser o rei dos piratas, nem que eu morra tentando. E aí o Kobe fala, puxa... Eu sempre quis ser da marinha, mas eu abandonei meu sonho. Quer saber? Eu vou ser da marinha. E segue no mesmo objetivo. Então, realmente, cada um tem um objetivo e cada um mira uma coisa. Nem que... assim, eu vou persistir no meu caminho até lá, nem que eu morra tentando fazer isso aqui. Nem que eu morra, mas esse é o meu caminho. E eu vou seguir lá, que é uma lição pra gente sobre persistência. Kobe hoje ele é contra-almirante, que é antes do vice, então já é um cargo muito alto. Ele virou um herói da marinha, e dentro da marinha você tem uma outra organização secreta que chama SWORD, que é uma galera que é forte também, mas entende que a marinha tem alguma coisa estranha por detrás, eles tentam descobrir. Então eles também são meio que justos, porque eles também não são piratas, mas são marinheiros bons e reconhecem que tem coisa ruim no meio. Pere. Bom, temos aqui o One Piece, que começou como um mangá, já fez muito sucesso lá como mangá, então o pessoal, né, no Japão comum fez sucesso no mangá, vem pra anime. Aí virou anime, e como ele continuou escrevendo mangá, os caras continuaram fazendo anime. Fez sucesso, os caras continuaram, tá aí, 25 anos, 1000 episódios, mas tem filmes também, tem jogos, e tem a estátua em Kumamoto. Que é isso aqui? Cara, o One Piece ele conseguiu fama de diversas coisas. Os filmes são interessantes porque eles contam... Vai ter live action da Netflix também, né? Vamos chegar nessa tristeza. Eu tenho medo. Sempre que fala de live action... Os filmes são feitos histórias paralelas. Certo. Só que assim como a gente teve no The Walking Dead, na série, eles inventaram o personagem Daryl. E aí foi introduzido nos quadrinhos porque o autor falou, pô, esse cara é muito bom. Legal. O filme funciona meio que parecido. Ele assina embaixo do que ele acha que pode fazer. E quando tem personagens interessantes, ele traz. Então teve personagens que foram canonizados por conta dos filmes. Mas filmes são histórias à parte. Certo. Essa estátua... Dá pra assistir os filmes sem ter assistido anime? Dá. Melhor que você tenha assistido, mas dá. Mas ele se situa em algumas partes ali, ele vai falar. Tá. A estátua em Kumamoto é porque essa é a cidade do Eiichiro Oda. E como ele ficou muito famoso, ele é o maior cara que já existiu nessa cidade, eles criaram uma grande estátua do Luffy gigantesca. Ela é um monumento da cidade. E no decorrer da cidade, você tem estátuas menores do resto da tripulação dele. Então, em homenagem a ele, você tem essa estátua gigantesca do Luffy. E isso é muito legal, porque mostra que eles reconheceram também. E aí você tem os outros no decorrer da cidade. Eles fizeram menores, mas fizeram os outros. Então, a cidade virou um grande centro turístico de One Piece. Então, você vê assim a força que tem lá e como ele ficou reconhecido nessa cidade. Estátua bonita, hein? Bem feita, é japonês, né? Não é aquela estátua do Cristiano Ronaldo, não. Você que apanhou na cara.
Esses filmes são bons e aí a gente vai ter o live action e a gente sabe que live action é sempre o fundo do poço. Assim, live action quando é feito por japoneses, você tem um tiquinho de esperança. Quando é feito por ocidentais, aí eu acho que... O problema é que é shonen, né, meu? Se o live action do Cowboy Bebop, que não tem poder, já ficou ruim... Mas não ficou Como é que eu vou fazer o homem que estica? Não é que não ficou exatamente ruim, sei lá. Quando você pega o live action, a gente nem falou isso tanto quando a gente falou do Cowboy Bebop, ele é bem feito, você vê umas cenas, tal, não sei o quê. O que se perde um pouco, acho que foi na direção de atores, sei lá, teve algumas coisas da história, eles erraram um pouco ali no Vince, e aí, meu, você acaba estragando tudo, né? A única dificuldade do Cowboy Bebop era replicar a história, porque os personagens são plausíveis. Aí os caras errou, imagina no One Piece. A live action de Boku no Hero, os caras coisam, mano. Para com isso, meu. O cara vai pôr uma rena no live action. Vai ficar parecendo aquele Rei Leão com aqueles animais falantes. Rapaz, eu ainda não assisti um live action que não tivesse me destruído. O live action de Death Note. Terrível. O live action de Dragon Ball Z. Não, isso aí a gente nem menciona. Não, de Death Note? Mas parece as bruxas do Largo 3 do Shinigan. O pior é que foi o Hugo Weaving que fez a voz, né? Ou foi o outro cara? Eu acho que foi ele mesmo. Foi, é triste, né? Os caras pegam um ator bom pra fazer o negócio. É igual o cara que fez o Bison lá no Street Fighter. O Raul Julia. Raul Julia acabou com a carreira do Raul Julia. Ator excelente. E ele morreu. Deu tanto desgosto que o cara morreu depois de gravar aquilo. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.